Aqui é a irmã Daiane. Hoje eu quero compartilhar com vocês um segredo espiritual. Hoje vamos falar da unção de alto nível. Vamos falar um pouco sobre a unção de Deus. Irmãos, aqui no canal já tem um vídeo sobre a revelação dos 7 níveis da unção no mundo espiritual. Se você não assistiu, assista depois para que você entenda melhor. Mas a pergunta aqui é: como alcançar altos níveis da unção no mundo espiritual? Como chegar nesses altos níveis da unção no mundo espiritual? Porque a maioria das pessoas ficam apenas nos primeiros níveis da unção, não consegue alcançar altos níveis da unção no mundo espiritual. E como fazer, como alcançar esses altos níveis da unção no mundo espiritual? E essa foi a minha pergunta para Deus. E hoje eu quero compartilhar qual foi a resposta de Deus para mim sobre como alcançar altos níveis da unção no mundo espiritual. E lembre-se que em altos níveis da unção, o sobrenatural é algo visível. Milagres e maravilhas sempre acontecem. Mortos ressuscitam. A pessoa tem autoridade sobre a natureza. Ela faz chover, faz parar de chover. Ela multiplica alimento. E a pessoa que está em alto nível da unção no mundo espiritual, ela pode pegar um prato, como eu já vi testemunhos de pessoas que pegaram um prato e oraram e a comida brotou em cima do prato. Irmãos, em altos níveis de unção, você ponha pratos enfileirados e passa a mão por cima e a comida brota. Faz comida multiplicar. Isso é alto nível de unção. Alto nível de unção, você não viaja de carro ou de avião, você viaja como Elias, é transportado por Deus de um lugar para o outro. Como Elias era transportado por Deus de um monte para o outro. Isso é altos níveis de unção. E mais, em altos níveis de unção, você ora por uma pessoa que nasceu sem braço. A pessoa nasceu sem braço, ela não tem braço. E o braço começa a nascer, o braço começa a crescer, porque a pessoa nasceu sem braço. E você ora e o braço nasce, o braço cresce. Isso é alto nível de unção. Ah, mas fulano não faz isso. Então ele não está em altos níveis de unção no mundo espiritual. Ah, mas fulano disse que está no 7º nível de unção. Ele faz isso? Não. Então ele não está. Ele acha que está, mas não está. Ah, mas irmã, fulano expulsa demônio. Ah, fulano, ele tem experiências, ele é arrebatado no céu e no inferno. Irmão, isso é o início. Isso é o início de tudo. Nos primeiros níveis da unção você já consegue isso. Já nos primeiros níveis você já consegue falar com Deus, ter uma comunhão mais forte com Deus, ver Jesus, ver anjos. Isso já nos primeiros níveis da unção. Eu estou falando aqui, irmãos, de altos níveis da unção. Estou falando de alto nível da unção. Para chegar no alto nível da unção, aí é outra coisa. E saiba que quando a pessoa está em altos níveis de unção, não tem nem como esconder. Lembra de Pedro? Pedro só passava e a sombra dele curava os enfermos. A sombra de Pedro curava os doentes. Estamos falando, irmãos, de altos níveis de unção. E essa foi a minha pergunta para Deus. Eu perguntei: Deus, como faz para alcançar altos níveis da unção? E agora eu quero compartilhar com vocês a resposta de Deus sobre isso. E eu orando e falando com Deus, e eu perguntei para Deus: Deus, o que é necessário para alcançar altos níveis da unção? Quantas horas por dia precisamos orar? Quantos jejuns precisamos fazer? Precisamos fazer quantos jejuns? Jejuns de 30 dias, 40, 70, 90. Eu já fiz 107 dias de jejum. Deus, quantos propósitos de jejum é necessário fazer para alcançar altos níveis de unção? Quantas horas eu preciso orar? O que mais eu preciso santificar, renunciar? Sabe qual foi a resposta de Deus? Sabe qual foi? Deus me disse que em altos níveis da unção, para alcançar altos níveis da unção, não se trata apenas de tempo de oração ou de jejum, mas se trata de confiança. Você precisa ser confiável. Esse é o segredo, confiança. Você precisa ser uma pessoa confiável para Deus. Você precisa ser uma pessoa confiável para Deus. E tem uma coisa, irmão. Não vem aqui depois, nos comentários, contar a historinha para mim, dizendo: ah, irmã, mas eu sou uma pessoa confiável. Eu oro, eu jejuo, eu santifico, eu renuncio, eu obedeço a Deus, mas eu não tenho a unção de Deus. Deus não me usa com poder e unção. Irmão, você não tem que me convencer. Você tem que convencer a Deus. Você não precisa me convencer, você tem que convencer a Deus.
Porque Deus que te conhece, Deus conhece quem é você, Deus conhece o seu coração, e é Deus que vai dar unção para você. Então não convença a mim, convença a Deus. É Deus que você precisa convencer. Como eu sempre digo, Deus só vai confiar a você a unção quando Ele puder confiar em você. Agora você entende porque eu sempre digo essa frase, né? Porque Deus me revelou esse mistério. Confiança. Para alcançar altos níveis de unção, você precisa ser confiável. E quanto mais Deus confia em você, maior unção você terá de Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Deus me disse, para alcançar altos níveis de unção, você precisa ser confiável. Confiável às pessoas, aos homens, confiável a Deus, irmão. Você precisa ser confiável a Deus. Você precisa agradar somente a Deus. Mas lembrando que para alcançar a unção de Deus, você consegue com oração, jejum, obediência, renúncia, santificação, você consegue alcançar a unção de Deus. Mas aqui eu estou falando para alcançar altos níveis de unção. Eu estou falando aqui para você alcançar níveis de unção mais elevado. Aí você precisa ser confiável. Ou seja, Deus precisa confiar em você. Para você alcançar níveis altos da unção, você precisa ter a confiança de Deus. Para você alcançar altos níveis da unção, você precisa ter a confiança de Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus. Esse é o segredo dos apóstolos. Você precisa ter a confiança de Deus, porque como eu sempre digo e eu vou repetir, Deus só vai confiar você a unção quando Ele puder confiar em você. E essa unção, eu estou falando aqui da unção de alto nível. A unção de alto nível no mundo espiritual. Você precisa ter a confiança de Deus. E irmãos, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso exemplo, Jesus nos deu exemplo. E Deus disse algo muito profundo a respeito de Jesus. Deus disse assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, este é o meu filho amado, em quem eu muito me agrado. E será, irmão? Será que Deus pode dizer a mesma coisa de mim e de você? Será que Deus pode dizer a mesma coisa de nós? Então, irmãos, para você alcançar níveis altos da unção, ganhe a confiança de Deus. Você precisa ter a confiança de Deus, para que Deus possa então se agradar de você, assim como Ele se agradava de Jesus. Esse é o meu filho amado, em quem eu muito me agrado. Quer ter altos níveis de unção? Quer seguir os passos de Jesus? Porque a Bíblia diz, os sinais seguirão aqueles que creem. Mas para seguir nos altos níveis de unção, Jesus disse, aqueles que creem em mim, obras maiores farão. Mas para isso você precisa ter a confiança de Deus. Mas para isso você precisa ter a confiança do Pai. O Pai, Deus Pai, precisa se agradar de você. Então você alcançará a unção de alto nível. E lembre-se, unção de alto nível é muito forte, é muito poderosa. E hoje são pouquíssimas pessoas que estão na unção de alto nível. Pouquíssimas, dá para contar nos dedos, porque a unção de alto nível requer você ter a confiança do Deus Todo-Poderoso. Quer alcançar a unção de alto nível? Então, Deus precisa confiar em você. Então, se torne uma pessoa confiável para Deus. Vamos entender uma coisa. Isso é muito difícil. Não é fácil você ganhar a confiança de Deus. Hoje em dia é difícil você ganhar a confiança de outra pessoa, quanto mais você ganhar a confiança do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece a intenção do seu coração. Então não adianta você dizer para Deus, Deus, eu vou fazer isso. Só que Deus conhece a intenção do seu coração. Ele sabe que você está fazendo isso com interesse ou interessado em algo da parte dele. Então, para você chegar em altos níveis da unção no mundo espiritual, o seu coração tem que ser puro. Você tem que purificar o seu coração dia após dia. Então, irmão, para ganhar a confiança do Deus Todo-Poderoso, não é qualquer um que ganha, não. Por isso que não é qualquer um que chega em altos níveis da unção no mundo espiritual. Porque não é fácil ganhar a confiança daquele que sabe todas as coisas, daquele que vê todas as coisas, daquele, irmão, que sonda o profundo e o escondido do coração. É de Deus, é sobre esse Deus, é desse Deus que eu estou falando que você precisa ganhar a confiança. E quando esse Deus Todo-Poderoso olhar para você e confiar em você, então você terá unção de alto nível. Irmã, então é difícil ter a confiança de Deus? É difícil.
mas não impossível. Como eu disse, Jesus nos deu exemplo. Jesus nos deu exemplo. Então, irmãos, tudo vai daquilo que você quer diante de Deus. Agora, se você quiser a unção de Deus, só para mostrar para as pessoas, olha como eu sou poderoso, olha como eu sou espiritual, olha, ninguém é mais usado do que eu, sou muito usado por Deus. Então, irmão, você nunca vai alcançar a unção de alto nível, você nunca vai chegar na unção de alto nível, porque para chegar na unção de alto nível, você tem que se parecer como Jesus, você tem que ser igual a Jesus. Como Jesus disse, quer ser o maior no reino dos céus, então se torne o menor, porque Jesus nos deu o exemplo. Quer ter a unção de alto nível? Siga o exemplo de Jesus, porque Jesus nos deu exemplo em tudo que ele falou, em tudo que ele fez, em tudo que ele viveu. Jesus nos deu exemplo. Quer ter a unção de alto nível? Siga o exemplo de Jesus, que você vai alcançar a unção de alto nível, seguindo os passos de Jesus, seguindo o exemplo de Jesus e tendo o mesmo coração que Jesus teve, porque Jesus, irmãos, ele não queria a unção, o poder de Deus para mostrar para as pessoas. Jesus, irmãos, ele veio aqui para nos dar o exemplo, e tudo que Jesus fez, ele fez como homem, mesmo sendo Deus. Ele não operou como Deus, ele operou como homem, através do poder do Espírito Santo, para nos dar o exemplo. E tanto que os discípulos de Jesus seguiram o exemplo dele e foram usados por Deus em unções de alto níveis. Então é possível sim você ser usado por Deus na unção de alto nível, mas para isso você precisa seguir o exemplo de Jesus, assim como os discípulos seguiram e assim como os grandes homens e mulheres de Deus seguiram. Então siga o exemplo de Jesus. E lembre-se que a confiança você não constrói da noite para o dia, leva tempo. Leva tempo. E quanto mais Deus puder ir confiando em você, mais a unção dele, ele vai liberar sobre a sua vida. Esse, irmãos, esse é o segredo. Então, se você começou a crescer no mundo espiritual, se você começou a crescer espiritualmente, você começou a subir os degraus espirituais, você alcançou os primeiros níveis da unção no mundo espiritual, continue. Porque lembre-se que para ter a unção de alto nível, você precisa ter a confiança de Deus. Quando Deus confiar em você, a unção de alto nível será liberado na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.